Juros lá embaixo, você acha que os seus investimentos estão rendendo muito pouco. Aí vem alguém e fala assim, olha, tem uma oferta imperdível. É um investimento que o risco sem risco e um rendimento muito alto e rápido. Parece muito bom, né? 10% num mês de retorno sem risco. E olha, um primo de um amigo do amigo ganhou muito dinheiro com isso. Já sei, um príncipe nigeriano ganhou uma bolada e quer repartir com você essa grana. Bom, né? O amor da sua vida que você só conhece pela internet pede um dinheiro emprestado para ajudar um parente doente. Ou um negócio em que você vai ter que chamar 4 amigos, que vão ter que chamar 4 amigos, que vão ter que chamar 4 amigos. Parou. Tudo indica que é golpe. Olha, fique atento, o número de golpes está aumentando bastante. E o ajuste de contas hoje de São Paulo está aqui para te mostrar como não cair nessas armadilhas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ajuste de contas no ar. Juros baixos. Quer ver o dinheiro render? Vai ter que assumir risco. Será que a bolsa é uma boa? É arriscado? Falando em bolsa, quem resolveu lançar ações foi a maior rede de joalherias do Brasil. Será que abrir capital é uma tendência? Há um alerta para quem acha que dá para ter retorno rápido e sem risco. Explodiu o número de golpes financeiros. E o ajuste de contas tem sempre uma participação internacional. De Washington, Otaviano Canuto respondeu, afinal, o Brasil vai entrar na OCDE, o clube dos países ricos? E o mais importante, quando? Combate à pobreza. Pauta da esquerda? Se for, o Prêmio Nobel de Economia acaba de entrar para o rol dos comunistas. E para debater comigo hoje, a jornalista Ângela Bittencourt. Ângela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. A Ângela é a maior jornalista de finanças deste país. Todo mundo reconhece isso, até o Banco Central. Uma vez um diretor do Banco Central me disse, a Ângela poderia ser presidente do Banco Central. Você sabe disso? Não. Você toparia? Não. O primeiro assunto é golpe. Calma, esse ainda é um programa de economia. Estou falando de golpe financeiro, fraudes, pirâmides, coisas desse tipo. Você deve conhecer alguém que já perdeu muito dinheiro porque acreditou numa oferta boa demais para ser verdade. E não era verdade. A gente começa com um alerta bem grave. Presta atenção, a Comissão de Valores Mobiliários identificou um aumento gigantesco nestes golpes. Em 5 anos, essas fraudes multiplicaram por 6. Olha só. O número de ofertas irregulares de investimento tem crescido de forma exponencial. Em 2014, a CVM abriu pouco mais de 50 processos de investigação a partir de denúncias recebidas do público, mas também consultas. Esse ano, 2019, a nossa expectativa é abrir 300 processos. Esse crescimento chama a atenção e tem trazido prejuízos para diversos investidores, apesar dos nossos melhores esforços. Alguns fatores parecem contribuir para esse movimento. Certamente a falta de educação financeira é um dos grandes fatores, mas talvez o fator mais importante economicamente seja o fato de que as taxas de juros estão caindo e que as pessoas estão no movimento por busca por retorno. A previdência, a discussão do futuro também são temas que estão na pauta das pessoas, do cidadão, e que fazem certamente com que as pessoas se preocupem mais com o futuro. A nossa recomendação para você, investidor, ao receber uma proposta de investimento em algo que seja diferente, é que cheque no nosso site se essa oferta tem registro. E, na dúvida, consulte o serviço de atendimento ao cidadão da CVM. Nós estamos lá para atender o cidadão, tirar as suas dúvidas e, se algo não for da nossa competência, a gente vai orientar o cidadão a buscar a autoridade, as informações adequadas. E a gente estará pronto para responder. CVM é o xerife do mercado de capitais, enfim, é quem olha se a oferta, aliás, quem deixa fazer uma oferta, quem olha se a oferta é legal. Então, sempre que você tiver dúvidas se alguém que está te oferecendo um investimento pode ou não oferecer esse investimento, consulta a CVM.
sempre que parecer que é muito rentável, consulta a CVM. Por que fraude, né, Ângela? A gente que cobra esse mercado há muitos anos, pirâmides, promessas, a gente vê bastante, né? Vê bastante. Eu nunca fui vítima de nenhuma, graças a Deus, nada. Porque você conhece muito. Não. Mas, assim, sei lá, mais recente, que foi do início ali do ano 2000, né, que é do Madoff, que prometia pagar juros de 1% ao mês. E eu, então, imagino o seguinte, se ele fosse o presidente do Banco Central do Brasil, não seria nenhum escândalo, né? Porque o Brasil já pagou juros desse tamanho. Até maior. Né? E lá atrás, quer dizer, assim, o que eu acho que deve ser o pai das pirâmides, né? Lá nos anos 1920, nos Estados Unidos, na verdade, foi o Ponzi. Isso, né? Os esquemas Ponzi, né? Que vendia selo, né? Tal, o selo da Espanha, enfim, vendia por uma fortuna, mas o Ponzi acabou depois sendo perseguido, né, pela justiça americana, e aí teve a grata satisfação de se mudar para o Brasil e morreu no Rio de Janeiro. E morreu, na verdade, como um indigente e não como uma vítima de bala perdida. Olha, gente, essa informação é importante. Nem o criador do esquema Ponzi conseguiu ganhar dinheiro com isso e se aposentar com essa graninha. É verdade. Porque as pessoas ficam seduzidas, né, pelo ganho fácil. E, na verdade, não tem, né, Ana? Não existe ganho fácil, né? Existe malandragem, eu acho, sabe? Agora, assim, com o nível do juro de hoje, mesmo para quem acompanha a queda, vem caindo já aí há meses e tudo. Então, aí eu acho que baixa aquele pânico no investidor que vai querer ganhar um pouco mais. Principalmente o investidor brasileiro, né? Que ele está acostumado, ele foi acostumado a ser remunerado com juros muito altos. E sem fazer nada. E sem fazer nada. Com liquidez, sim, com segurança, porque a taxa básica estava muito alta, enfim, acabou. Agora a sedução, o risco é você ser seduzido por tentar recompor esse 1% ao mês, principalmente as pessoas que se acostumaram a viver com os chamados rentistas, que se acostumaram a viver com esse 1% ao mês. O risco é querer fazer isso se repetir, achando sim, que existe a possibilidade de fazer sem risco. Não, e não há possibilidade, né? Agora também é o seguinte, né? Risco, todo mundo tem que correr algum, né? Até se você quiser ganhar um pouco mais, isso é na vida, né? Eu acho. Não é só taxa de juros. Se você quiser ter aquela coisinha bacana, que é o diferente, corre risco. Né? Esse negócio de mão para a boca e tal não existe no mercado financeiro. Agora, o importante é saber o risco que você está correndo, né? Para você poder escolher o risco que Sem você dúvida. quer. E aí eu acho que a educação financeira é o que faz falta. É verdade. Né? A gente acaba achando que educação financeira é só aquela coisa de não gastar tudo, mas não é só isso, não. Quer dizer, a educação financeira é você conhecer quais são os riscos, o que é a taxa de juros, enfim, quem pode te ofertar investimentos. Enfim. Alguém te falou em 10% ao mês sem risco ou veio com uma história meio mal contada, já dá para prever que tem tudo para ser golpe. E agora? E se alguém te sugere investir na bolsa? Pode bater um receio. Afinal, oscila, sobe, desce, despenca, dispara. É super arriscado, certo? Sim e não. É arriscado se você pegar todo o seu dinheiro, comprar ações de uma empresa que o cunhado indicou e quiser ganhar uma fortuna de um mês para o outro. É arriscadíssimo. Agora, se você buscar informação, entender onde está pisando, buscar profissionais que entendam e pensar no médio e longo prazo, o risco é muito menor. Ok, você tem medo da bolsa? Pânico de ações? Parece que você está com a maioria. Onde o brasileiro guarda o dinheiro? A campeoníssima caderneta de poupança, 69%. Largado na conta corrente, 17%. Em casa, debaixo do colchão, também 17%. Depois vem fundos de investimentos, previdência privada, tesouro direto, CDB, imóveis. 5% das pessoas investem em ações, LCI e LCA. Ângela, você fez uma coluna dizendo que para entrar na bolsa tem que ter juízo e para sair tem que ter cuidado. Você diz, bolsa não é namoro. Explica pra gente. Eu preciso contar aqui, então, aí o meu fracasso no mercado de ações.
É o que eu conto nessa coluna. Em 1986, assim, eu tinha um interesse, o desejo de ir para Nova York. E catei todo o dinheiro que existia e fui aplicar onde? Em ações. Sem saber o que era, nem nada. Em 86, 1986, a gente estava vivendo o plano era o plano cruzado. É. E aí, assim... A bolsa estava bombando. Ela estava bombando, mas não eu, né? Aí, assim, a bolsa bombando, o tempo passando, e eu fui descendo no mapa Mundi, né? Porque tinha um mapa colado na editoria ali onde eu trabalhava, na Gazeta Mercantil, onde você também trabalhava. E aí, assim, aí tinha... A meta era Nova York. A bolsa ia caindo e eu ia descendo no mapa. Aí fui para Cancún, aí depois fui para Natal, né? E no final das contas, eu acabei indo, tá certo? Para Porto Seguro e de ônibus, que é o que cabia no orçamento. E a culpa é do índice Bovespa. Foi, eu fiquei com um trauma, eu nunca mais investi em ações. É mesmo? Nunca mais, nunca mais. Eu fiquei em pânico, porque eu perdi o principal, né? E naquela época não existiam os fundos. É verdade. Né? Então, assim, o que a gente via é que o mercado, tirando isso da deseducação financeira, que eu acho que é típico do brasileiro. Mas aquele mercado era um mercado que não era transparente. Não. Era um mercado que ainda era muito Sim. faroeste, não é? Faroeste e também aquele mercado de estatais, né? É verdade. Basicamente, lembra? É verdade. Né? E a economia brasileira também naquela época ainda estava... Ela estava, não sei se ela está muito diferente, mas acho que está diferente porque não tem inflação, mas ainda e mesmo um não tinha transparência, não tinha, era bem complicado. Não. A minha experiência, e aí até hoje você não compra ações, não investe em ações? Não. Nem com FGTS? Não. É mesmo? Não. Pois você sabe que eu investi no FGTS em ações da Vale e comprei um apartamento. Ai, pequenininho, mas comprei um apartamento. Não foi meu caso. À vista. Mas olha, tá na hora de você trabalhar esse seu receio com a bolsa. Por quê? Porque a Mara Luque é porta-voz do mercado financeiro? Não, nada disso. É porque, como eu disse, os juros estão tão baixos que é difícil, eu sei, tem que mudar a mentalidade. Talvez você esteja com a cabeça do seu pai, que lá nos anos 90 chegou a ganhar quase 50% de juros ao ano sem esforço. Hoje está em 5,5% ao ano. O Garrone odeia que eu traga gráficos para o programa, mas esse é bem simples. Essa linha mostra a evolução dos juros básicos. Lá em 1999, o governo FHC estava em 45%. Depois disso, Lula entregou uma taxa Selic menor do que recebeu. No governo Dilma, chegou a cair para abaixo de 10%, não se sustentou. Entregou uma taxa maior do que recebeu para Temer. Do auge de sua impopularidade recorde, o presidente Temer entregou, o ex-presidente Temer, entregou os juros a 6% ao ano. Ângela, explica melhor esse gráfico para a gente. Assim, eu acho que você já resumiu bem, entendeu? Agora, o paralelo com a taxa de juros, na verdade, será a inflação, né? É verdade. Porque ali, quer dizer, a gente teve ali os 45% porque a gente era âncora cambial, né? A âncora cambial que ela acabou em 99. Nós tivemos uma maxi desvalorização. Então, aquele juro foi necessário, né, para quem acredita nessa política econômica, na política monetária, enfim, para segurar a inflação que iria explodir. Aí depois, assim, a gente teve marcas, né, as marcas políticas, na verdade, tá? Agora nós estamos ali, nós estamos indo nessa fronteira de abaixo de 10%. Veja só que no governo Dilma, o juro real ele caiu também a 2%. Tá? Hoje ele está um pouco menos do que isso. Mas o que aconteceu ali? O mercado inteiro, na verdade, acusava o Banco Central de estar operando o Palácio do Planalto, está sendo operado pelo Palácio do Planalto. No governo Dilma. No governo Dilma, porque queria que o juro ficasse baixinho. E aí o que aconteceu? Assim, o mercado não acreditou na própria redução de juros comandada pelo Banco Central e o juro no mercado futuro, né, na bolsa, já mostrava que não se confiava em nada. A inflação voltou, o juro voltou a subir. Agora, você veja que nesses últimos anos a gente já tem uma inflação que ela está praticamente abaixo da meta do Banco Central. É verdade. Em 2022, a inflação vai estar em 3,8%. Quer dizer, então, assim, o risco de você ter uma puxada de juros é mínimo. É só olhar o mundo, né? O mundo está hoje praticando juro negativo.
Quando é que a gente imaginava que no mundo iria ser um juro negativo? É verdade. Não é? Você tem Quer dizer, é como se o banco estivesse pagando alguém para deixar o dinheiro com ele, assim. Ou então a pessoa pagando o banco para guardar o dinheiro. Para guardar o seu dinheiro. Exatamente, ao contrário. Ou o governo. É. Se os juros básicos não rendem nada, onde investir então? Olha só a recomendação do Arnaldo Corvelo, ele é sócio da Ativa Wealth Management. Depois de muito tempo, o investidor brasileiro vai ter que sair da zona de conforto das taxas de juros muito elevadas. O Brasil, há 3 anos e meio atrás, tinha Selic de 14 e hoje a gente está caminhando para uma Selic abaixo de 5 e um juro real muito próximo de 0. O que isso quer dizer? Ele vai ter que começar a pensar aonde alocar e fazer novos investimentos. É nessa hora que eu, como gestor, fico bastante preocupado, porque quando o investidor se sente desconfortável com os investimentos, ele pode caminhar para tomar alguns riscos que ele não conhece e que ele não está acostumado. E muito provavelmente não quer. Nessa hora é muito importante procurar uma assessoria para entender que tipo de investimento se adapta melhor ao seu perfil de risco. Se você comparar com economias mais maduras, pegar os Estados Unidos, por exemplo, onde o investidor já convive com juros baixos há muito tempo, a maior parte dos investimentos se concentra em renda variável, ou seja, em ações. Mas tem uma classe de ativo que é muito popular nos Estados Unidos e que no Brasil praticamente não existe, que no mercado americano é o mercado de bonds, o mercado de dívida corporativa, que aqui no Brasil fica basicamente concentrado dentro dos bancos. Não há ainda no Brasil um investimento muito popular onde liga o tomador do crédito com quem tem recurso para investir diretamente. Essa para mim é a melhor alternativa para quem quer sair da renda fixa. Até porque aqui no Brasil você tem uma simetria de risco muito grande no crédito privado. A concentração bancária faz com que o spread bancário no Brasil seja muito elevado. Então, alternativas de investimento que busquem desbancarizar o crédito privado me parecem ser a melhor alternativa para quem está insatisfeito com a taxa de juros muito baixa e não quer entrar num risco, principalmente risco de mercado, que quer dizer volatilidade, ou seja, oscilação de preços muito elevada. Então, o crédito privado, para mim, me parece ser a melhor alternativa para esse investidor desconfortável. O que ele está dizendo é que você hoje tem a opção de comprar títulos de renda fixa que não são emitidos por bancos nem pelo governo, mas por empresas, por projetos que vão... Esse dinheiro que você vai comprar o título vai ajudar a fazer alguns projetos, que é o que vai remunerar esse título. É uma renda fixa que rende mais do que a taxa básica, do que os títulos do Tesouro, e que você pode controlar um pouco mais o risco, enfim, fazendo a análise de crédito dos projetos, enfim. Para a empresa, para quem vai fazer os projetos, é interessante lançar os papéis no mercado, os títulos no mercado para captar esse dinheiro? Por quê? Porque é mais barato. Então, o que ele está falando é que existe hoje a forma de ligar o tomador do recurso, quer dizer, a empresa que precisa do dinheiro para fazer o projeto, para fazer o investimento, e o investidor que está procurando uma remuneração melhor para a sua aplicação. Esse investidor compra esses títulos, essa empresa vai pagar mais para ele, mas é menos do que ela pagaria se tomasse um empréstimo para o banco. Esse é um mercado que tende a crescer, Ângela? Aí não tem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Porque você vai ter concessões, privatização, sim, uma série de projetos que... E além disso, Mara, assim, o que a gente vê nesse Banco Central do Roberto Campos Neto, ele está voltado a acirrar a concorrência bancária. Né? Tanto que ele mesmo agora, quer dizer, foi autorizado pelo governo, o próprio Banco Central vai poder autorizar a chegada de bancos estrangeiros no país. Antes, até um mês atrás, apenas o Palácio do Planalto poderia autorizar. Então demorava, né? Sei lá, alguém não assinava aquele papel, não entregava lá para o presidente. O Banco Central hoje ele tem autoridade para fazer isso. E vai fazer, da mesma maneira como a gente vê tantos bancos virtuais. Né? Quer dizer assim, e eu acho que a concorrência, na verdade, faz com que esses outros atores
que, por exemplo, nos Estados Unidos trabalham com corporações, com empresas. Eu acho que é uma cultura que a gente vai assimilando, entendeu? E há outro jeito das empresas se capitalizarem. Estão rolando vários IPOs, tecla SAP. IPO é quando a empresa abre o capital para outros investidores e passa a ter ações na bolsa. Aí qualquer pessoa pode investir nela, ou seja, virar acionista daquela empresa. Então, olha só, a gente está falando de duas coisas. Primeiro, a gente falou de uma forma em que a empresa emite um título onde você vai emprestar dinheiro para a empresa, um título de renda fixa, e ela vai te pagar uma taxa de juros. Agora, a gente está falando em ações. Ações é o seguinte, você vai virar acionista. A empresa entra, lança ações no mercado, faz um IPO, você vai lá, compra e vira um acionista. O último foi da Vivara. Comprar ações deles seria o jeito de investir no setor de joias sem comprar um anel? De uma pequena oficina de ourivesaria no centro de São Paulo, passamos a atuar no comércio, chegamos aos shoppings e expandimos a operação para quase todos os estados do país. Hoje somos a maior rede de joalherias do país, com mais de 230 pontos de venda e cerca de 3 mil colaboradores. Agora é o momento de celebrar as conquistas do passado e celebrar um novo ciclo para o futuro. De cara, o IPO da Vivara já movimentou mais de 2 bilhões de reais em ações. A Vivara está numa situação financeira aparentemente confortável, aumento de quase 13% da receita num ano de crise no país. Por que ela abriu o capital, então? A empresa quer expandir e o dinheiro extra vai servir para isso. A coisa que mais me chamou a atenção nessa operação da Vivara é que a maior parte dos recursos captados, na verdade, está indo para o bolso dos acionistas. Né? Sim. Claro, vai uma parte para investimentos, mas é uma forma também do empresário diversificar seu risco, né? Claro. E aí, assim, talvez mal comparando, é como o governo, ou a Caixa Econômica que fez recentemente, vender as ações do Banco do Brasil que ela tinha dentro da tesouraria dela. Quer dizer, para quem vai aquele dinheiro do Banco do Brasil? Né? O governo é acionista dele, tá certo? Então, na verdade, assim, uma parte dessas operações, ela eu não diria que vão para o bolso, mas vão resolver um outro problema, né? Que é uma falta de capital. Tá certo? E para o empresário, quer dizer, ele ter a sua carteira diversificada faz mais sentido. Faz mais Quer dizer, sentido, quando ele está tudo na empresa dele, ele está concentrado. Voltamos ao risco. Exatamente. Que é o grande problema. Não é isso? Quer dizer, quando ele vai colocar uma parte para investimentos, o que é bom, mas a outra parte ele vai comprar títulos de renda fixa, comprar ações de outras empresas, enfim, vai diversificar. E até financiar o governo se quiser. E até financiar o governo. Né? Agora, para o comprador da ação, para o investidor, seja ele do tamanho que for, quer dizer, é uma coisa que eu ensinava para os meus filhos, tá? Que é o seguinte, você se tornou um acionista, mas você se tornou dono de um pedacinho da empresa, né? E isso eu acho que isso tem um significado para o aplicador, né? É como se ele estivesse comprando um ativo real. Está lá, a fábrica está lá, né? Pois é, o brasileiro não tem essa percepção, né? Ele enxerga o mercado de ações só como um ambiente especulativo, que é também, hein? Sim. Mas você tem espaço para investidores. Você tem no mercado os investidores e os especuladores. Então, o especulador é o cara que compra a ação no curto prazo, por exemplo. Se você compra a ação para ganhar dinheiro em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está especulando. Agora, você tem bons analistas, você tem boas empresas no Brasil, né? Enfim, que podem dar um rendimento. Você tem empresas hoje que, se você comprar as ações dela ao preço que está sendo negociado, você consegue travar um pagamento de dividendos que é quase como uma renda fixa, porque são empresas tradicionalmente boas pagadoras de dividendos. Então, você compra e você tem um retorno com dividendos que é maior do que você teria com juros. Que prêmio merece quem trabalhou anos no combate à pobreza? A baiana Irmã Dulce mereceu a canonização. Agora é Santa Dulce dos pobres. Mas esse aqui não é Santa Missa em seu lar. Somos um programa de economia. Então, eu repito a pergunta. Que prêmio merece quem trabalhou anos no combate à pobreza? Que tal um Nobel de Economia? O prêmio, mais uma vez,
foi para o mais capitalista dos países. O Nobel de Economia foi dividido por 3 professores de universidades americanas. A premiação deixa claro que combate à pobreza não é mais algo secundário, virou prioridade e deve estar aliado ao desenvolvimento econômico. Isso é um grande desafio, né, Ângela? Porque você teve o governo FHC, que fez a estabilidade monetária, aí você vem com o governo Lula, que faz uma redistribuição de renda, principalmente por meio do crédito, né, mas aumentou renda em uma série de coisas. Aí vem o governo Dilma, que não consegue manter aquele vigor da economia por vários motivos, inclusive pelo cenário internacional. E aí começa a desandar, a questão fiscal começa a desandar, e aí mergulha numa recessão e todo mundo fica mais pobre. Enfim, aquelas pessoas que foram incluídas acabam voltando. Devolvendo, né? Agora, veja só, né, Omara, enfim, eu sou muito cética com essas desculpas, que até não é desculpa, talvez seja fundamento de verdade, mas que tem um tremelique que foi o mercado internacional. Eu acho que tem um problema, tem problemas que são nossos, né? Sabe? Então, uma discussão que hoje é pertinente, que a gente está ouvindo aí, é porque o governo não ter algum gasto fiscal, tá certo? Já que ele reduziu tanto o juro, então ele está economizando dinheiro no pagamento de juro. E muitos pontos do PIB. Eu não digo que eu concorde com isso, mas por que não usar uma parte dessa economia que está sendo feita para criar um grande programa de investimento, enfim, de infraestrutura, e fazer com que esse país saia dessa lama, né? Começa a se movimentar, patinando, né? A gente já falou de juros, bolsa, golpes financeiros, negócios, pobreza. Está faltando alguma coisa? Tá sim. A participação do nosso correspondente em Washington, Otaviano Canuto. Desta vez, ele fala da OCDE. O Brasil estava crente que ia entrar para o chamado Clube dos Ricos. Só que não foi agora. Os Estados Unidos preferiram a Argentina. Olá, pessoal. Otaviano Canuto falando de Washington para o canal My News. Assunto do dia, o Brasil na OCDE. O que é a OCDE? A Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento. A OCDE é um clube com sede em Paris, fundado em 1961 por países ricos, com democracia e regras de instituições de economias de mercado. De lá para cá, o clube aceitou inscrições de outros países menos ricos, mas considerados próximos em termos de regras e instituições. Essas regras incluem transparência fiscal e financeira, regras fiscais que impedem a evasão de impostos, ausência de discriminação contra investidores estrangeiros, adesão a convenções internacionais contra corromper funcionários públicos de outros países. Por que pode interessar a um país se tornar membro pleno? No Brasil, sempre se fala no selo, no efeito de atração de investidores externos, por conta do reconhecimento do país como apto a ser membro do clube. O processo de adesão ao OCDE tem prazos fixos? Não. Antes da aceitação, tem uma longa série de avaliações e adequações legais e na regulamentação. A Rússia, por exemplo, fez um pedido formal de ingresso em 1996. Em 2007, o Conselho Ministerial da OCDE anunciou a abertura de discussões. Em 2013, eu era o vice-presidente do Banco Mundial responsável pela coordenação das relações com a OCDE e me lembro do entusiasmo na época com o processo, que acabou paralisado no ano seguinte e continua assim. O engano no Brasil foi daqueles que acharam que o Brasil ia passar a perna, dar um jeitinho e tomar a frente. Para finalizar, uma historinha sobre o Brasil e a OCDE, para entender por que parecemos estar com tanta pressa agora. Em 2003, quando eu era secretário de Assuntos Internacionais no então Ministério da Fazenda, fui convidado a dar uma palestra sobre a economia brasileira na OCDE. Depois da palestra, a direção me pediu para trazer a mensagem de que a instituição havia dito ao Chile que o Brasil teria prioridade caso se candidatasse e o Chile teria que esperar. Eu trouxe o recado
e água fria foi jogada em cima da mensagem dentro do governo, com os contrários alegando que entrar na OCDE iria tolher o raio de manobra para políticas. Só agora, nos últimos anos, é que passou a prevalecer o entendimento de que o processo de preparação e adaptação para ser sócio do Clube OCDE já vale por si mesmo, se queremos uma economia de mercado que funcione bem. O ingresso no Clube OCDE aí se torna uma mera consequência. Fiquem sintonizados. Ângela, o Brasil está disposto a perder vantagens na Organização Mundial do Comércio para entrar na OCDE. Já acabou com a exigência de visto para vários países. Muita gente se questiona se vale a pena tanto esforço. Já falou até I love you para o Trump, né? Já falou. Eu acho isso tão discutível, Mara, sabe? Porque eu tenho a impressão de que isso, na verdade, é o papel do selo. Sabe o que isso me lembra? Me lembra, assim, o país voltar a ter grau de investimento, né? O país perdeu o grau de investimento já, né? Há alguns anos aqui, nos anos mais recentes. Ficou sem durante muitos anos, que a gente se lembra disso. E daí? Quem tinha feito para o Brasil veio, na verdade. Então, eu não sei até onde isso não é uma desculpa. Agora, quem acreditava firmemente que a gente ia entrar no OCDE, eu acho que é a família Bolsonaro. Eu não sei se o Brasil esperava, né? Eu acho que assim, a gente ofereceu muito, né? Eu acho. Isso daí eu acho que é muito, muito. Para a OCDE, mesmo para a OCDE, mesmo OCDE. você entrar no Clube dos Ricos, e sem contar, foi assim, muita coisa e sem nenhuma garantia de retorno, como a gente viu. E o que a gente vê é que assim, os Estados Unidos apoiando o Brasil, agora a política do Trump, eu acho que eles estão aí, não estão nem aí para os organismos multilaterais. É verdade. Né? Então, eu acho que tem um ruído aí no meio. E o Brasil está meio perdido nisso. Perdido, mas entregando o que não deve, né? O Brasil é o presidente, né? O presidente sim, tá ali. Sim. Mais uma edição do Ajuste de Contas chegando ao fim. Já gravamos no Rio, em Fortaleza, agora em São Paulo. Próximo destino? Nem eu sei, só Garrone. Só sei que aqui não tem briga, não tem polarização, é informação para você entender melhor o Brasil e o mundo e tomar a decisão certa com o seu dinheiro. A melhor coisa que você faz é se inscrever no canal, tocar o sininho para não perder nada. Tá aí um investimento sem risco. E eu te vejo a qualquer momento ou na semana que vem. É meu sonho, participar. Dá um like. Mas tá bem, né? Ótimo, eu acho. E como é gravar?